Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma meditação sobre o Evangelho, diariamente aqui no canal da Obra Lumen, a partir das 11h30 da manhã. E o Evangelho de hoje está em Mateus 15, versículos 1 e 2 e de 10 a 14. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso é que torna o homem impuro. Então, os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavras fortes de Jesus no Evangelho de hoje, mas palavras fortes para pessoas que precisavam de uma exortação séria. Os fariseus e os mestres da lei, não é de agora que eles estão perseguindo Jesus, tentando colocar armadilhas para ele. Já faz vários capítulos que nós temos acompanhado no Evangelho de São Mateus, que eles estão nessa investida contra Jesus. E a nova cena dessas investidas é essa que nós acompanhamos hoje. Eles estão ali à espreita tentando encontrar algum erro cometido por Jesus e pelos seus discípulos. E aí eles percebem que os discípulos de Jesus não têm o hábito de lavar as mãos ao comer. E aquilo era contra algumas leis inventadas pelas autoridades judaicas. Inventadas porque não está ali nos 10 mandamentos, não está na essência, no núcleo, no cerne dos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Mas eram normas meio que impostas pelas autoridades da época. Viram que os discípulos de Jesus não seguiam aquilo. E ali começaram a cutucar: olha, os discípulos dele não seguem a lei, eles não são obedientes e tal. E aqui, o Evangelho de hoje nos apresenta uma oportunidade de refletir se nós estamos tendo a sabedoria para discernir corretamente as coisas. O que é discernir? Literalmente, discernir significa separar. Separar o joio do trigo. Separar o que é mais importante do que é menos importante. Separar o essencial do acessório. Os fariseus estão se apegando a uma coisa superficial, secundária, para colocar em xeque toda a bondade que Jesus está fazendo. Jesus tem feito bem para muita gente, mas eles acham que tocar numa infração secundária vale a pena, mesmo que coloque em xeque todo o bem que o ministério de Jesus e dos apóstolos tem deixado para as pessoas. Às vezes a gente pode fazer isso. Isso se chama mesquinharia. Às vezes, a gente até por inveja em relação a alguém. A gente impede que aquela pessoa faça o bem, prejudica a profissão daquela pessoa, o apostolado daquela pessoa, a missão daquela pessoa, porque nós nos apegamos a, talvez até erros verdadeiros, mas erros secundários que aquela pessoa cometeu. Pare para pensar. Será que aquele erro cometido por aquela pessoa justifica que você cometa um mal que coloque em xeque todo o bem que aquela pessoa tem feito, ou que ela ainda é capaz de fazer? Será que a gente não tem reagido de forma exagerada diante dos erros dos outros? Nos apegando a mesquinharias e colocando em xeque aquilo que é essencial? Isso é sinal de imaturidade. O homem imaturo, a mulher imatura, não sabe discernir, separar, distinguir o que é o essencial do que é secundário. Isso é sinal de maturidade. E é isso que Jesus chama a atenção. Aliás,
tudo aquilo que na vida é essencial, todo o ensinamento, tudo aquilo que deve ser obedecido, tem como fundamento insubstituível o próprio Cristo. Ele é o fundamento de tudo aquilo que merece ser seguido. Ele se apresenta, portanto, no Evangelho de hoje, nas entrelinhas do Evangelho de hoje, como um verdadeiro legislador. Aquele que tem verdadeira autoridade para ser obedecido em tudo, não são as autoridades judaicas daquele tempo. É o próprio Cristo, que é Deus que se fez homem. O Verbo divino que tomou forma humana, que tomou carne humana. Ele é quem tem autoridade para se impor, porque obedecer a Ele verdadeiramente é caminho para a nossa liberdade, para a perfeita alegria, para a nossa salvação. Ele é o fundamento de tudo aquilo que realmente merece ser obedecido. E por Ele vale a pena tudo, como os apóstolos fizeram, dando a sua vida, se consumindo, evangelizando até o fim. O final do Evangelho de hoje é uma chamada dura de atenção do Cristo em relação a essas autoridades judaicas. Mas deve ser uma chamada de atenção também para nós. Jesus diz para eles e também diz, talvez, em relação a nós: são cegos guiando cegos. O que é que acontece quando um cego guia outro cego? Eles vão cair no buraco. Quando nós vemos a lista das obras de misericórdia que a igreja nos apresenta, uma delas nós enxergamos, é ensinar aqueles que estão na ignorância. Esclarecer alguém que está no erro porque não sabia o que era a verdade. Isso é uma obra de misericórdia. E o que é fazer o inverso disso? Ensinar errado, sendo irresponsável ao tentar guiar outra pessoa. Ora, é falta de caridade. É uma grandíssima falta de caridade. E às vezes a gente pode fazer isso por inveja, por mesquinharia, por egoísmo, por irresponsabilidade. Ensinar por vaidade, para aparecer. É cego guiando outro cego. Ser irresponsável naquilo que eu indico, no meu jeito de orientar, sem ter humildade para dizer não sei, ou vou perguntar para quem saiba, ou vou me abrir para aquilo que a igreja ensina sobre essa questão. Se não temos essa responsabilidade, pecamos contra a caridade. Porque ao invés de sermos instrumentos de salvação, podemos estar, querendo ou não, mais ou menos conscientes, induzindo uma pessoa para o mal, para o pecado, para a perdição. Isso é irresponsabilidade, é falta de caridade, é cego guiando cego. Não sejamos assim. Aprendamos a ser maduros. Aprendamos que ser maduro é saber distinguir o essencial do secundário. Aprendamos que ser maduro é ter humildade para dizer, não sei, ou só vou ensinar quando tenho segurança sobre isso. Não vou me deixar guiar por mesquinharias, por vaidades, por invejas, se não é falta de caridade. Ser maduro é colocar como fundamento de tudo aquilo que merece ser obedecido o próprio Cristo. Aquele que tem autoridade para ser seguido, porque é uma autoridade que, seguida, nos garante verdadeiramente salvação, esperança, felicidade, liberdade. Aprendamos com o Evangelho de hoje. Não sejamos cegos guiando cegos, mas em Cristo, com profunda humildade, mansidão e docilidade, sejamos nesse mundo luzes que levam as pessoas para a verdadeira luz, o verdadeiro fundamento, que é o próprio Cristo. Amém.